Mulheres, agora sim, voltamos com o nosso programa com o Dr. Mauro. Prazer em recebê-lo. Prazer, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Muito obrigada. Ô, doutor Mauro, é impressão minha ou as pessoas sempre sofrem mais de pneumonia no inverno? O inverno é uma época onde acontecem mais casos de pneumonia. Por quê? Por causa do frio mesmo? Por causa do frio. O frio torna as pessoas ficam mais em locais fechados, com pouca ventilação, mais aglomerados, circulam mais os vírus, especialmente o vírus da gripe, que é um vírus que favorece o desenvolvimento da pneumonia. Por isso que é importante a vacinação para a gripe. Porque o vírus da gripe é o que favorece o desenvolvimento da pneumonia. Tá. A gente tem uma imagem aí que eu acho que ilustra o que é a pneumonia. Ah lá. O que essa imagem nos ensina, doutor Mauro? Olha, a pneumonia é uma inflamação do pulmão. Né? Então, o que acontece? Um vírus ou uma bactéria, um fungo, pela respiração, ele penetra dentro dos alvéolos, que são essas células que formam o pulmão. Alvéolos são as células que formam o pulmão. Então, essas células elas ficam inflamadas e começam a acumular essa secreção dentro das células. O que é essa secreção? É pus. É pus que está lá dentro. Então, a expectoração, o catarro que a pessoa põe para fora na tosse, na verdade é o pus que está se formando ali dentro. Então, essa inflamação que acontece nas células dos pulmões, desencadeada por um vírus, uma bactéria que consegue penetrar no interior do pulmão, isso é que é a pneumonia. É a pneumonia. Exatamente. E sempre começa como uma gripe? Geralmente. Tá. Não 100% das vezes, mas a grande maioria das vezes o vírus da gripe, ele abre as defesas, principalmente do nariz, da garganta, para as bactérias penetrarem lá dentro e causar pneumonia. Perfeito. Vamos então aos mitos e verdades sobre pneumonia. É mito ou verdade que a pneumonia é uma gripe mal curada? Então, é mito. Por quê? Porque, na verdade, a pneumonia é uma infecção. A gripe pode ser um fator que desencadeia a pneumonia, que favorece que as bactérias que causam a pneumonia levem a infecção dentro do pulmão. Quer dizer, a pneumonia não é a gripe. Geralmente, uma gripe aconteceu antes para desencadear a pneumonia. Mas gripe é gripe, pneumonia é pneumonia. Gripe é gripe, pneumonia é pneumonia. Perfeito. É mito ou verdade que algumas pessoas podem ter apenas princípio de pneumonia? Ah, isso é ótimo. É maravilhoso. É a mesma coisa, princípio de gravidez. Ou está grávido ou não está. Pneumonia, ou se está com a doença ou não está com a doença. Ah, eu achei que fosse possível. Não, não é possível. Olha só. Então, o que pode acontecer é que são pneumonias pequenas, menos graves, onde a pessoa, na maioria das vezes, pode se tratar em casa. O fato é que existem pneumonias menos graves, pneumonias mais graves. Aquelas pneumonias mais graves, habitualmente são internadas. Pneumonias menos graves, toma-se antibiótico em casa mesmo, e é que muitas vezes as pessoas chamam de princípio de pneumonia. Não, ou tem ou não tem. Adorei a comparação. Adorei. É mito ou verdade que problemas do coração aumentam o risco de infecção pulmonar? Ah, é verdade. As doenças do coração favorecem com que o pulmão também fique doente. Assim como as doenças do pulmão favorecem complicações do coração. Pulmão e coração trabalham juntos. Então, o que acontece, por exemplo, nos casos de pneumonia? 25% das pessoas que têm pneumonia vão fazer alguma complicação cardíaca. Olha só. Ou uma arritmia, uma insuficiência cardíaca, alguma complicação do coração. Quem tem pneumonia pode ter 25% dessas pessoas. Então, os dois trabalham juntos. Pessoas que têm doença cardíaca crônica precisam se vacinar contra a gripe e pneumonia para se proteger da infecção pulmonar. Perfeito. É mito ou verdade que há aumento do risco de câncer pulmonar como complicação de uma pneumonia? Não é verdade. Né? O câncer de pulmão tem uma relação muito grande com o cigarro. Então, as pessoas que fumam, 90% dos cânceres de pulmão são em pessoas que fumam. 90%? 90%. Tudo isso, exatamente. Mauro. Existem uns 10% de pessoas que têm câncer de pulmão, que têm câncer de pulmão e não são fumantes. Por origem genética ou por outros fatores, às vezes exposição ambiental, ocupacional, trabalho que a pessoa possa fazer e etc. Mas na maioria das vezes, 90% o câncer tem ligação com o cigarro. Pneumonia é uma coisa diferente e não vai desencadear o câncer. A pneumonia normalmente vai ser tratado, vai ser curado e não vai ficar sequela. Perfeito. É mito ou verdade que a vacina contra a pneumonia somente é indicada para crianças e idosos? Geralmente, criança e o idoso são os grupos de pessoas que mais complicam pela pneumonia. Os grupos que mais morrem são as crianças pequenas e os idosos acima de 65 anos. Então, por isso que a vacina é recomendada para essas pessoas, como
não como obrigação, mas quase como se fosse. Agora, as outras pessoas podem também se vacinar contra a pneumonia, porque vai trazer uma proteção adicional contra a pneumonia, e especialmente pessoas que têm doença cardíaca, mesmo que não sejam idosos, pessoas que têm asma, pessoas que têm DPOC, que é o enfisema pulmonar, que é uma doença causada pelo cigarro, pessoas com fibrose pulmonar, doenças hepáticas, doenças renais. Quem tem doença alguma crônica, isso naturalmente leva a uma redução da imunidade, são pessoas que vão se beneficiar também da vacina contra a pneumonia, independente da idade. Tá. É mito ou verdade que a pneumonia pode levar a óbito? Sim, isso é um dado interessante que talvez as pessoas até se assustem quando a gente fala, mas a pneumonia é a terceira causa de óbito no Brasil. Então, morre-se muito por infarto agudo do miocárdio, morre-se por câncer e morre-se também por pneumonia. É a terceira causa? Terceira causa de morte no Brasil é pneumonia. Então, pneumonia é uma coisa que é interessante essa pauta, porque na mídia se fala pouco de pneumonia, mas é uma doença muito comum, é a doença que mais interna no Brasil. Aproximadamente 700 mil casos por ano são internados no SUS de pneumonia. Então, é a principal causa de internação no Brasil, tirando causas relacionadas à gestação, que geralmente se interna bastante, mas gestação não é doença. Causas de doença, pneumonia em primeiro lugar. E a terceira causa de óbito. Então, preste atenção, se tiver sintomas de pneumonia, se tiver em tratamento de pneumonia, não bobeia, não deixa de tomar um antibiótico, não deixa de ter os cuidados, porque o risco de morrer de pneumonia existe. A mãe de um amigo meu está com pneumonia. Então, espero que ela esteja sendo tratada e bem tratada para resolver o problema. Vamos agora às perguntas do pessoal de casa. A Bárbara: tive uma grave pneumonia no começo desse ano e me recuperei depois de um mês. Posso ainda tomar a vacina contra a doença ou meu organismo já está preparado para evitar uma nova infecção no pulmão? Muito boa essa pergunta, porque existe a vacina da pneumonia, existem duas vacinas que protegem contra a pneumonia e existe uma bactéria principal que causa pneumonia, que é o pneumococo. Ela causa praticamente 50% das pneumonias. Então, essa vacina vai proteger contra essa bactéria. Mas outras bactérias é possível ter a doença. Agora, com relação à pneumonia, se ela teve uma pneumonia por essa bactéria, o pneumococo, existem 23 tipos diferentes de pneumococo. Então, ela pode ter tido por um tipo e não pelos outros. Então, é importante que ela se vacine, agora que já curou, porque vai trazer uma proteção adicional contra os outros tipos de pneumococo que ela não teve a doença e pode estar exposta. Então, essa história de o organismo estar preparado é mito? É mito. Então, ela precisa se vacinar mesmo. Tá ótimo. Próxima pergunta foi enviada pelo Lucas. A pneumonia pode ser transmitida de uma pessoa para outra? Pode e não pode, né? Porque existem vários tipos de bactéria que levam a pneumonia. Por exemplo, o pneumococo, que é esse principal, ele vive na nossa boca, vive no nariz, na garganta. Então, é uma bactéria que pode causar pneumonia porque a gente mesmo leva essa bactéria para dentro do pulmão. Por isso que é importante vacinar contra a gripe, porque a gripe quebra essa barreira natural e a bactéria entra lá dentro. Agora, existem alguns tipos de vírus que podem passar de pessoa para pessoa e levar a pneumonia. Por exemplo, o vírus influenza, que é o vírus que causa essa gripe mais grave, que é a vacina que a gente toma nessa época de outono e inverno. Então, a pneumonia por esse vírus pode passar de pessoa para pessoa, é importante a vacina. E existem alguns tipos de bactéria que podem passar de pessoa para pessoa, principalmente quem tem criança pequena, que é o micoplasma. É uma bactéria que pode passar de pessoa para pessoa e levar a pneumonia. Então, de maneira geral, pneumonia não passa de uma pessoa para outra, mas se for por um vírus ou por uma bactéria, especialmente essa que eu citei, que é o micoplasma, pode passar. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Andréia. Meu filho de 3 anos foi diagnosticado com broncopneumonia e agora está internado no hospital. Qual a diferença dessa doença para a pneumonia? É a mesma coisa. Tá? Broncopneumonia e pneumonia são dois nomes para a mesma coisa. É que geralmente, quando tem a pneumonia, a inflamação do pulmão, inflama os brônquios também. Então, às vezes, algumas pessoas chamam de broncopneumonia, porque pega inflamação nos brônquios e do pulmão. Mas, no fundo, é a mesma doença e não tem diferença de uma coisa para outra. Nem do tratamento? É a mesma coisa? Não, o tratamento é a mesma coisa. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Daniele. No lugar que eu trabalho, é comum que o ar-condicionado fique ligado o dia inteiro. Esse aparelho pode causar um quadro de pneumonia? Olha, que interessante, porque existe uma bactéria que vive em ambientes de ar-condicionado central, esses que têm um reservatório de água nos grandes prédios, nas empresas, e que faz a circulação do ar por toda a empresa. O ar se transmite por esses encanamentos.
E essa bactéria vive nessa água, que é a Legionella. Vixe. E ela pode causar uma pneumonia grave e fatal. Portanto, fatal. A Legionella é uma bactéria que causa pneumonias muito graves. As mais graves que a gente conhece são causadas por ela. Então é importante manter sempre o ar-condicionado limpo, principalmente o ar-condicionado central, os reservatórios de água higienizados, os encanamentos com higienização frequente, para se evitar a transmissão não só da Legionella, mas de fungos que causam doenças alérgicas respiratórias também. Mais uma pergunta, enviada pelo Ricardo. Quais exames são necessários para se diagnosticar a doença? É muito simples fazer o diagnóstico da pneumonia. Na pneumonia, as pessoas têm os sintomas, que são a tosse, o catarro, falta de ar, febre, geralmente são esses os sintomas, e um raio-x do pulmão. Fez uma radiografia do tórax, um raio-x do pulmão, viu a mancha, que a gente chama, popularmente a mancha no pulmão. Com esses sintomas, o médico faz o diagnóstico da pneumonia e pode iniciar o tratamento. Mas, doutor Mauro, esses sintomas são sintomas clássicos de uma gripe forte. Então, como é que eu posso não bobear e me tratar a tempo? Os sintomas da gripe, alguns são parecidos e outros não. Por exemplo, a gripe dá muito entupimento do nariz, muita dor de garganta, dor de cabeça. Não. Pneumonia vai dar tosse, febre, falta de ar, algumas vezes dor no peito também ou não. Não necessariamente. Agora, por isso que os sintomas, por serem parecidos, se você tem uma gripe que está se prolongando mais do que 2, 3 dias, com febre alta e não está melhorando, vai no médico porque pode ser uma pneumonia. Pelo sim, pelo não, vai ao médico. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Luana. Bebê prematuro tem mais probabilidade de ter essa infecção no pulmão? Sim, bebês de maneira geral, principalmente prematuro, os anticorpos ainda não estão totalmente formados, a imunidade não está totalmente formada e os bebês ou as crianças abaixo de 5 anos são as que têm mais risco de ter infecções mais graves. Por isso é importante a vacinação da pneumonia para criança. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde que começou a vacina para pneumonia em criança no ano de 2000, caiu muito a incidência de pneumonia. E também a pneumonia no indivíduo mais velho, no adulto, porque param de circular as bactérias, os vírus. Claro. Então, a própria pneumonia lá na frente, no idoso, vai reduzir quando as crianças são vacinadas. Tá. Agora, doutor Mauro, uma pergunta minha. Uma vez iniciado o tratamento, em quanto tempo que eu vejo que eu estou melhorando? O tratamento de pneumonia é rápido. Geralmente, 5 a 7 dias, com o uso de antibióticos, essa pneumonia é resolvida, na grande maioria das vezes. Se não for, volte ao médico, então, Volte ao médico. Tá. Nem pensar em fumar, nem pensar em beber, nada? Cigarro, tudo que entrar para dentro do pulmão, que não for o oxigênio, vai fazer mal. Então, cigarro, narguilé, cigarro eletrônico, qualquer dessas coisas. Até o eletrônico? Até o eletrônico. Olha só. Então tá bom. Esse recado foi direcionado à mãe desse meu amigo, que eu acho que ela não está se cuidando direito. O Dr. Mauro Gomes é diretor da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. O site do Dr. Mauro é drmaurogomes.com.br. Muitíssimo obrigada, viu? Nessa segunda-feira fria. Poder contar com a sua presença falando de pneumonia foi muito bom.